pois assim dá Ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua bujada. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Louvado seja Deus. Eu queria pedir uma gentileza para os irmãos, que para minha família, quando eu culto de família, a família precisa estar junto, está bonito. Então eu queria pedir para o Monte Alegre, que cada um achasse para a família, descer. Vamos organizar aqui por família, tá bom? Todos que fizer parte da mesma família fiquem organizados. A família do Dom Jefferson chega aqui lá perto dele. A minha família que está presente suba para cá comigo. Minha esposa, está nós dois aqui representando a nossa família. Nossos filhos estão viajando. Vamos lá. Vamos achando aí os nossos familiares. Vamos ficar próximo. Vamos deslocando aí, achando os nossos familiares. Vamos ficar bem mais próximos daqueles que são membros da nossa família. Olha, nós jogar dois planos. Bem, vamos ficar aí todos próximos. Ninguém aí sem família. Se alguém aqui que está aqui não tiver familiar próximo, vamos adotar ele, adotar ela. Olha, uma família ele adota Dom Firmino para ele não ficar sozinho. Uma família adota a Sheila. Não querendo ninguém sozinho aqui hoje. Hoje você vai fazer parte de uma forma adotiva de alguma família que estiver aqui. Muito bem. Não fique desgarrado dos seus familiares. Familiar mais próximo que tiver, se não tiver, nós vamos ficando juntos. Agora está bonito, agora está aparecendo o culto da família. Amém? Amém. Vamos para a palavra? Eu não quero falar muito esta noite, que esse tema da família, pode ficar à vontade, pode sentar. Esse tema da família nós estamos trabalhando todas as semanas, né? Toda semana aqui tem culto da família. Então a gente tem batido bastante nessa tecla da família, e nós louvamos a Deus por a oportunidade que Ele nos dá nesta noite de poder, no domingo, nós realizarmos esse culto como culto da família. Nem todas as famílias aqui estão completas, né? Alguns irmãos estão doentes, outros estão viajando, outros tiveram outros compromissos e a gente não pôde reunir todas as famílias aqui. Mas os que estão aqui estão representando os seus familiares, a sua família, nesse culto da família. E que coube a Deus nos proporcionar um tema tão importante, que justamente é resgatando os valores familiares. Já foi dito nesta noite aqui a respeito de valores que têm se perdido. A Marcelete lembrou aqui que vem uma nova geração, mas continua sendo a nossa responsabilidade passar para a nova geração os valores familiares. Porque se nós que fazemos parte dessa geração, como diz na linguagem de hoje, um pouco mais retrógrada, que eles dizem, né? Se nós que estamos parte dessa geração não assumir este compromisso, a responsabilidade de passar às novas gerações os valores que estão se perdendo, então essa conta vai ser cobrada de nós, porque a responsabilidade é nossa de transmitir, de passar para eles os valores que estão se perdendo. Existem muitos valores bíblicos e até mesmo bons costumes, que a Bíblia diz assim mesmo, que devemos preservar os bons costumes. Às vezes diz, não, mas isso é só um costume, mas a Bíblia recomenda que nós devemos preservar os bons costumes. Então, se é algo que é bom, então nós devemos preservar no seio familiar.
Mas existe dentro da família cristã alguns valores que estão se perdendo, alguns valores que foram deixados de lado, alguns valores que nós estamos desprezando e que nós mesmos fomos criados com esses valores, e graças a esses valores nós nos tornamos o que nos tornamos, e na nossa vez a gente resolveu fazer diferente, não mais assumindo o papel de conduzir, de passar às próximas gerações os valores pelos quais nós somos instituídos e fomos criados. Mas, como diz o versículo que foi escolhido para ser o tema desta mensagem, se o Senhor não edificar a casa, em vão os que edificam, eles trabalham na casa. Porque nós precisamos fazer com que o Senhor, Ele faça parte da nossa casa, Ele venha fazer morada no nosso lar. E tem um dos valores que são importantíssimos na formação cristã que está sendo deixado de lado. E eu quero falar sobre esse valor, que é o valor do culto. Quem lembra o culto? Quem não nem lembra mais, né? Qual é o valor do culto? Doméstico. Eu já disse para vocês que eu fui criado em uma família que fazia culto doméstico todos os dias. E aonde todos os dias um filho tinha que pregar, todos os dias um filho tinha que ler a palavra, e assim nós fomos criados com esses valores. Eu carrego a tristeza, irmãos, de hoje ver filho de crente. Não vou falar dos que estão vindo para cá, para a igreja agora não. Que quando chega o culto de domingo, culto da mocidade, para preparar um mês para esse culto da mocidade, adolescente, aí o comida diz: vamos ouvir o jovem fulano de tal. Ele se esconde, entra lá entre dois e faz assim, ó. E quando vem, a única coisa que ele tem para fazer é cantar o hino da harpa. Nada contra os hinos da harpa. Para mim não existe hinos mais bem inspirado do que o da harpa. Eu sempre dizia, quando eu liderava os jovens, eu não aceito nenhum jovem cantar o hino da harpa no dia do nosso culto de jovem, que for no domingo, porque você está me dizendo que você teve 30 dias para se preparar e você não se preparou. Durante 30 dias você não ensagou um louvor. Durante 30 dias você não teve um tempo para ler um versículo para você vir aqui no domingo do culto de jovem e falar: então eu, como líder de jovem, eu proíbo você. Todo mundo que é dessa geração lembra. Eu proíbo você de cantar em harpa no dia da oportunidade de vocês no culto da juventude. Porque vocês estão dizendo que vocês não se prepararam. Agora, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque lá na nossa época, eu duvido que nós não tivéssemos uma palavra. Por quê? A família nos impõe isso. Porque todos os dias nós éramos obrigados a ler a Bíblia. Todos os dias nós tínhamos que ler o texto da Bíblia. Porque nós somos criados com esses valores cristãos. O valor do culto doméstico, aonde nós transmitimos para os nossos filhos a nossa confiança em Deus. Não é apenas algo religioso, não faz parte de uma rotina de religiosidade. Isso aqui, irmão, é você transmitir ao seu filho a convicção do Deus que você serve. Nós precisamos ser testemunho de Deus e transmitir isso aos nossos filhos através do nosso testemunho. Os nossos filhos precisam aprender a confiar em Deus através de nós. Quantos testemunhos nós já ouvimos? Quanto nós já ouvimos de filhos que estavam lá no mundo perdido, estavam lá nas drogas, na prostituição, lá na hora da morte eles lembraram dizendo: Jesus da minha mãe. Quem já ouviu esse testemunho? Muitos que já foram contados: Jesus dos meus pais. Se tu existe, venha ao meu encontro agora. Eu já ouvi diversos testemunhos nesse sentido, de pessoas que estão lá no vale da sombra da morte, então lembrou que a mãe dele tem um Deus, tem um Jesus que podia ir ao encontro dele, porque ele estaria testemunhando do Deus da sua família, do Deus dos seus pais. Teve uma quinta-feira que eu falei sobre isso aqui, quando o povo de Israel estava lá no Egito.
Eles estavam sendo instruídos a não deixar se perder no tempo a respeito das maravilhas que Deus tinha feito por Israel, desde a sua libertação até a formação das leis que tornou Israel uma nação. Então Deus, ele tinha uma preocupação, que era com que essa informação fosse inculcada na cabeça das futuras gerações. Então ele responsabilizou a família para fazer este papel. Veja que ele não responsabilizou o sacerdote, veja que ele não responsabilizou os levitas, ele responsabilizou os pais para inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. E ele diz assim: todas as vezes que tu reuniu teus filhos em volta da tua mesa, em tua volta, então tu lembrarás ele que eu vos tirei do Egito com mão forte e poderosa. Então tu lembrarás eles que eu desci e derramei 12 pragas sobre o Egito. Então tu lembrarás eles que eu com a mão poderosa abri o mar vermelho. Então ele vai dizendo assim: lembra eles, coloca na cabeça deles, faz com que ele nunca se esqueça dessas informações. Havia e há até hoje uma preocupação da parte de Deus com que nós, pais, sejamos os responsáveis em inculcar na cabeça dos nossos filhos o Deus que nós servimos. Eu já disse a vocês que não se trata apenas de religiosidade, mas se trata de convicção. Se você tem convicção no Deus que você serve, se você está sentado nos bancos desta igreja, porque você já tem uma experiência forte com Deus, assim como eu tenho, assim como muitos que estão aqui têm, que estão aqui por convicção, não por religiosidade, então você tem a responsabilidade de transmitir isso aos seus filhos, porque eles são a próxima geração. E você tem que tirar um tempo. Esse tempo está no culto doméstico. O culto doméstico, irmão, não é estipulado horário. Tem que ser de manhã, tem que ser de dia, tem que ser de tarde, tem que ser de noite. Você é o chefe, você é o líder, você é o sacerdote da sua casa. Então você decide o melhor horário em que os seus filhos vão estar todos reunidos. Então tira um momento para reunir a tua família, para falar de Deus, das grandezas de Deus, para testemunhar sobre Deus, para dizer que um Deus mesmo, que ontem, que ele hoje será para sempre, para dizer que nós servimos a Deus, porque ele antes nos amou. Nós precisamos resgatar os valores familiares e os valores cristãos, aqueles valores dos quais fomos criados. Muitos dos que estão aqui, nós sabemos que não foram criados em lares religiosos, não nasceram em berços evangélicos, e muitos aqui vieram para a igreja e até mesmo não aprenderam sobre esses valores que a família tem perdido. Mas Deus proporciona culto como esse para trazer à memória os costumes que eram bons, os valores que estão se perdendo, os valores pelos quais as famílias criaram seus filhos e criaram filhos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu vejo o pastor Austin Luiz, todo mundo conhece o pastor Austin, e ele conta isso, que eles são 9 irmãos, 8 homens e uma mulher, e a mãe deles criou todos 9 na base do culto doméstico, todos os dias na presença do Senhor. E ele disse que a mãe dele conseguiu formar na sua casa 8 pastores e uma esposa de pastor. Tudo isso para a glória do Senhor, porque criou os filhos em volta da mesa, fazendo todos os dias o culto doméstico, inculcando na cabeça dos filhos que Deus é maior, que Deus ele pode suprir as nossas necessidades, que Deus pode realizar os nossos sonhos e que nada além de Deus é suficiente para preencher o vazio da nossa alma. Eu sei que tem pessoas aqui que foram criadas no culto doméstico,
E eu sei que tem pessoas aqui que criam os filhos em culto doméstico. Mas eu sei que há muitas famílias aqui não mais faz uma prática na sua casa o culto doméstico. Como eu já disse a vocês, a responsabilidade, irmãos, não é do pastor. A responsabilidade não é do dirigente desta congregação. A responsabilidade não é do líder do departamento. A responsabilidade não é da professora ou do professor da escola bíblica. A responsabilidade é tua, quanto pai e mãe, de ensinar o teu filho no caminho que deve andar. E diz a Bíblia que quando crescer não se desviará dele. Oxalá, irmãos, se nós resolvêssemos a restaurar o valor do culto doméstico, o valor cristão do culto doméstico, se não todo dia, mas sempre que possível, reunir os filhos para fazer o culto doméstico, para ensinar os nossos filhos sobre Deus, para testemunhar para eles. Falei alguns dias atrás aqui no culto da família. Não, falei aqui no dia, falei essa informação no dia da abertura da IDF, sobre que muitas religiões de mundo afora, os filhos vão para a faculdade, estudam 5, 6 anos e voltam para casa professando a mesma fé. Se ele é muçulmano, ele volta para casa depois de 6 anos muçulmano. Se ele é budista, ele volta para casa depois de 5, 6 anos budista. Mas nós que somos cristãos evangélicos, e eu não quero fazer crítica a nenhuma outra denominação, eu quero fazer crítica à nossa denominação, a Assembleia de Deus, em especial. A maioria dos nossos filhos que vão para a faculdade não voltam crentes, e nem formados. E nós temos muitos exemplos aqui mesmo nessa congregação nos últimos 15 anos que congregamos aqui. A maioria dos jovens que saíram desses bancos e foram foram para a faculdade na capital, a maioria voltaram, não voltaram formados, e a maioria voltaram desviados. Não só aqui, mas em todo o campo. 2016 para cá eu tive o privilégio de trabalhar com os jovens. Então no final do ano, geralmente a gente fazia para despedida, né? Muitos jovens do campo queriam ir para Macapá, a fim de estudar, a fim de fazer para a faculdade, é louvável, devemos desse sonho. Porém, depois de 2, 3 anos, a gente só sabia a notícia que aquele jovem estava desviado. Aquele jovem já tinha se afastado da casa do Senhor. Muitas das vezes os jovens voltavam grávidas e não mais estudavam, e perdiam o foco daquilo que foram fazer. Há muitas vezes o que falta é formação-nos, é a convicção, é nós transmitirmos a Ele a convicção do Deus que nós servimos. Eu sei que nós não somos responsáveis pela decisão dos nossos filhos. Eu mesmo fui criado na igreja, eu nasci no Evangelho, mas chegou uma fase da minha juventude que eu quis experimentar o mundo e ninguém me segurou, e eu fui. Meus pais não me seguraram, meu pastor não me segurou, ninguém me segurou, eu fui. Mas eu nunca perdi o temor a Deus. Onde eu estava, irmão, às vezes estava fazendo coisas que não era agradável a Deus, mas se alguém começava a falar mal de crente, arrumava um inimigo ali naquela, vai virar uma confusão. Eu não gostava e não permitia que ninguém falasse de crente perto de mim. E Deus teve misericórdia de mim. Eu sempre dizia: Senhor, eu quero voltar, o Senhor me ajude para me voltar. E o Senhor me deu força, eu voltei para a sua casa, para a sua presença. Por muitas das vezes eu busquei alegria lá fora, mas não encontrei. Às vezes eu chorava, irmãos, lá fora, porque eu estava em busca de algo que não estava lá. E Deus me trouxe de volta para a sua casa, porque nunca saiu da minha cachola aquilo que eu aprendi na minha casa. E
eu testemunho da criação que eu tive na minha casa, da criação que meus pais me deram, a forma que eles me educaram na casa do Senhor. Às vezes nós dizemos, mas é só criança, e agora eu vou ter que falar, eu sou obrigado a falar. É só uma criança, deixa correr dentro da igreja. Meus pais nunca permitiram que eu corresse dentro da igreja. Eu fui formado dessa forma. Eu acho estranho quando eu vejo isso, quando eu vejo trazer comida para entreter as crianças dentro da casa do Senhor, porque eu estou ensinando essa criança errado. Porque a Bíblia diz: guarda o teu pé quando tu entrar na casa do Senhor. Então, se eu fui formar a mentalidade do meu filho, que ele tem que vir para cá, mas tem que ficar brincando com o carrinho nos bancos da igreja, que ele tem que estar comendo pipoca, sujando os bancos da igreja, que ele tem que estar correndo dentro da igreja para tudo ficar certo, eu estou ensinando meu filho a fazer a coisa errada, e é minha responsabilidade ensinar ele a fazer o certo. Nós tivemos uma reunião aqui na Canaã alguns anos atrás, e foi falado nessa reunião sobre alguns costumes que estavam errados na congregação, e cada um dizia uma coisa. E eu pedi a palavra, eu disse, naquele momento, eu pedi a palavra ao dirigente, eu disse: olha, eu tenho meu ponto de vista. Eu disse: qual é? O problema está na base. Eu disse: mas como na base? O problema está na formação dos nossos filhos, porque os filhos que estão hoje pequenino, amanhã vão estar grande. A maioria dos jovens que aqui estão adolescentes, um dia desse estava aqui como criança. Então eles vão formar sua mentalidade na forma que foi passado para eles. É isso que eles vão aprender. Então eu digo para vocês que é responsabilidade nossa como pai de formar a mente dos nossos filhos, a mente cristã deles, não só na igreja, mas na nossa casa, de educar na cabeça dele os valores familiares cristãos. Aí você pode dizer assim: ah, mas o filho dele está desviado. É como eu disse para vocês, eu quis me desviar, ninguém me segurou. Um deles já se reconciliou, está para mim pregando. O outro, alguns dias atrás, teve um problema. E eu me surpreendi. Ele entrou dentro de casa, desabando, chorando, chegou, se abraçou comigo. Mas há poucos dias, chorando como fosse uma criança, me agarrou na cama, eu estava deitado. Perguntou se eu amava ele, foi aquele negócio tudo. E eu fiquei aqui apavorado. Não sabia o que estava acontecendo. Te acalma, me conta o que está acontecendo. E o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Me disse para mim assim: eu estou tratando com ele. Irmãos, nós somos aconselhados a nunca desistir dos nossos filhos. O texto que nós lemos diz que os nossos filhos são herança do Senhor, foi Ele que nos deu. Eu sempre disse para meus filhos sentarem em volta da mesa: eu não vou impedir vocês de fazer o que vocês quiserem. Eu disse para vocês até 18 anos: eu vou obrigar vocês a ir para a igreja. Depois disso eu não obrigo mais, porque eu não sou ensinado pela Bíblia que eu tenho que forçar meus filhos para a igreja. Eu forço vocês a obedecer as regras da minha casa. Para ser crente não é uma regra, porque vocês foram ensinados a vida toda que só existe dois caminhos: ir para o céu ou ir para o inferno. A escolha é de vocês. Até 18 anos eu me responsabilizo. Depois dos 18 anos vocês já são de maior, então vocês tomem as suas próprias decisões. Mas a Bíblia diz assim, que aos jovens devem viver e podem viver os desejos dos vossos corações, mas sabem que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. E aos meus filhos eu transmiti essa mensagem, transmito até hoje. E Deus está cuidando de cada um deles, está tratando de cada um deles. Porque eu sei que assim como eu, eles foram, mas vão voltar para a casa do Senhor. Porque o Senhor está tratando deles, está tratando com eles. O Senhor está fazendo a forma dele, da forma que Ele quer. E o Senhor falou comigo assim: eu estou tratando. E quando ele se acalmou, a gente começou a conversar e disse: pai, vai passar esse vento.
e eu vou me organizar e vou voltar para Jesus. Eu disse: olha, não é para mim que tu está prometendo. Ele disse: eu sei o que eu estou te dizendo. Então, nós temos Deus como testemunha. Aí eu orei com ele, li a Bíblia, orei com ele, confortei mais ele pelo problema que ele estava passando. E eu creio que Deus está tratando, está agindo. E em poucos dias eu vou ver meu filho sentado nesses bancos aqui para louvar o nome do Senhor. Mas a minha responsabilidade como pai eu fiz. Eu criei eles ensinando no culto doméstico, trazendo para a casa do Senhor, mas fazendo a minha parte, ensinando ele do Deus que eu creio. Um dia meu filho mais novo foi para Macapá, para a casa da minha sogra. Quando eu cheguei de lá, veio uma conversa bem feia, eu fiquei meio abatido. Porque ele disse assim, a conversa veio de lá, que ele comentou sobre se não fosse o negócio da religião da mãe dele, essa coisa aí. Eu disse: não acredito que ele falou isso. Eu fui criado na igreja, mas foi ensinado. E eu fiquei com aquilo. E aí eu tive que conversar com ele. Depois de um dia que eu acabei, eu nunca fui conversar com o doutor de rosto. Disse para ele, perguntei para ele sobre se ele acreditava no Deus que nós acreditamos, da forma que nós acreditamos. Eu disse: olha, eu quero que tu saiba que eu vou para a igreja, que eu sirvo a Deus na igreja, Assembleia de Deus, não é porque eu sou religioso fanático, é porque eu sei que eu tenho crido. Eu quero que tu saiba que eu sirvo a Deus porque eu quero, eu sou obrigado a fazer isso. Ninguém me impõe isso. Eu sirvo a Deus porque Deus ele é maior na minha vida, porque Deus já poupou a minha vida apenas por uma razão. Eu sirvo a Deus porque eu já tive experiência suficiente com Ele e tenho razões e motivos suficientes para me servir. Eu não estou nos bancos da igreja apenas porque sou religioso. Eu não estou lá apenas por mera religiosidade. Estou porque eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. E nós devemos passar para eles, irmãos, a convicção que nós temos. Porque na hora que o bicho pega lá, eles vêm para onde? Eles vêm correr atrás de nós. E diz: ora por mim. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles aprenderam que conosco tem um Deus que pode todas as coisas. Eles aprenderam que, apesar de estar lá fora, mas o pai e a mãe tem um Deus que pode resolver a situação, que pode entrar na causa deles, que pode trazer a solução para esse problema. Nós devemos estar aptos para restaurar os valores familiares. E nesse texto, nessa sequência de texto, e que diz aqui que se Deus não edificar a casa, em vão vai edificar os trabalhadores. Ele está dizendo que Deus tem que estar no centro da nossa família. Deus precisa ser um convidado especial para a nossa família. Nós devemos ter momentos em família para Deus. Nós precisamos nos reunir em família para orar, em família para louvar, em família para falar das grandezas de Deus. Nós devemos tirar um tempo em família para engrandecer o nome dele, porque está acima de todos os nomes da terra. Na sequência do texto do Salmo de 128, vai falar também de um costume, de um valor da família que tem se perdido. Já foi falado aqui, mas eu quero repetir. Ele diz assim que o homem, o varão que teme o Senhor, ele tem os seus filhos na volta da sua mesa. Esse valor aqui é um valor muito importante, mas ele está se perdendo no meio da família, principalmente no tempo que estamos vivendo, no tempo da tecnologia avançada, das redes sociais, onde tem o telefone na mão de cada filho. Então chega o momento do almoço, muitas das vezes, e cada um pega o seu pratinho e vai para o seu canto, já não mais se reúne a família em volta da mesa. A família, nós precisa ter momento de família. Não é a casa, ela não tem que ser apenas um local para você chegar, tomar banho e dormir. A casa não tem que ser só um local para você reclinar a cabeça. A tua casa é onde está agregado e congregada a tua família.
família, mas nós, quanto família, precisamos ter momento em família. Isso aqui são valores familiares que têm se perdido com o tempo. A minha família e meus filhos sabem. Os dois ainda moram comigo. A minha já mora com seu esposo. Mas olha enquanto a gente está reunido em volta da mesa. Olha enquanto a gente tem que estar reunido por algum motivo, seja ele qual for, seja para fazer uma comemoração, para fazer um almoço, ou até mesmo para conversar. Quanto tempo faz, irmão? Eu quero que você responda para você mesmo. Você que já tem seus filhos em casa. Quanto tempo faz que você não reúne os seus filhos em volta da mesa para conversar? Em casa eu sempre gostei de ter mesa grande. Mas quando a Bíblia está falando de mesa, ela não estava falando dessa nossa mesa, até porque lá na época nem mesa tinha. A mesa era o local de reunião deles. Às vezes se reuniam sentado assim, ó. Era a cultura da época, eles se reuniam sentado no chão. Ah, porque não tem uma mesa grande, não tem problema. Senta na sala. Vamos conversar, é uma rota, está dizendo um grupo de pessoas. Tinha mesa grande que eu era marceneiro, então eu fazia, ficava mais fácil para mim. E eu sempre gostei de sentar os filhos em volta da mesa. Não só para almoçar, não só para jantar. Mas o negócio é arrochando, vamos conversar. E para que as coisas não fiquem dito pelo não dito. Papai disse isso, papai disse aquilo, senta todo mundo, que a informação vale para um, vale para todos. Então eu colocava todos em volta da mesa para poder dizer, para não esquecer das regras que tinham sido colocadas sobre aquela casa. E abrir espaço, sempre abrir espaço para eles. Pode falar o que vocês quiserem. Diz eu que está no coração de vocês. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Fale agora o cálice para sempre. Às vezes algum falava alguma coisa. E nós estávamos assim reunidos em volta da mesa para colocar as coisas em ordem, para dialogar sobre algum assunto. E a gente vê porque esse valor tem se perdido nas famílias cristãs, não só nas famílias cristãs, mas em muitas famílias. As famílias não mais se reúnem em volta da mesa para conversar. Você precisa reunir o teu filho em volta da tua mesa. Você precisa reunir a tua família em volta da tua mesa. Olha enquanto você precisa fazer isso. Principalmente se os teus filhos ainda moram contigo, porque precisa ser estabelecido regra na tua casa. E essas regras têm que ser colocadas de forma clara em volta da mesa. É preciso ser dito. É algo que eu costumo dizer sempre: eu não posso cobrar nada de ninguém sem antes adverti-lo. Nem como líder religioso, nem como líder do trabalho, nem como líder da minha casa. Eu não cobro nada sem antes advertir. Primeiro eu preciso deixar claro quais são as regras. Depois eu vou cobrar sobre aquelas regras quando elas são quebradas. Então nós precisamos ter os nossos filhos em torno da nossa mesa sempre que necessário, para colocar as coisas em ordem, para conversar um assunto, seja ele qual for. Mas nós necessitamos de ter os nossos filhos em volta da nossa mesa. Olha o que diz no versículo 1. Se um Senhor não edificar a casa, em vão edificam os que trabalham. Já lá no Salmo 128 diz: é bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, porque os seus filhos estarão em volta da sua mesa. Você sabe o que significa isso? É porque você sempre vai ter filhos obedientes, sempre vai ter filhos que vão te ouvir. E ele não está estabelecendo aqui, irmãos, uma data limite para esse filho. Ele está dizendo que bem-aventurado aquele que tem o Senhor, porque terá os seus filhos em volta da sua mesa. Aleluia. Eu vejo hoje, meu pai já está com 73 anos, mas hoje ele tem os seus filhos em volta da sua mesa. Olha enquanto nós estamos reunidos, todos em volta da mesa. E se ele quiser falar, nós vamos ouvir. Se ele quiser reclamar, nós vamos ouvir, porque temos o devido respeito pela criação que nós tivemos.
para eles, meus filhos, fale o que vocês quiserem. Aí eles vieram fazer crítica. Aí eu disse para eles assim, já terminou já? Eu não deveria, falei para ele, não deveria aceitar que vocês me criticassem, porque eu que sustento essa casa, e como ser humano eu vou errar, mas eu vou aceitar a crítica de vocês, com uma condição: vocês podem apontar um erro meu, desde que vocês sigam todas as minhas qualidades. E eu perguntei: vocês acham que eu tenho alguma qualidade? Ele disse: acho. Então, depois que você seguir, fizer, tiver todas as minhas qualidades, então você vai poder me criticar. Vocês estão entendendo? Eu disse para meus filhos, disse: olha, eu já vou dizer para vocês, vocês estão aprendendo coisas que eu não ensino nem com palavras nem com ações. Até hoje, quando meu pai quer falar, eu ouço. Até hoje, eu nunca tive razão em uma conversa com meu pai. Aquilo que ele quiser, isso será, porque foi isso que eu aprendi a respeitar e honrar meus pais. Então, se o meu pai não quiser algo, então isso não vai acontecer dentro da nossa família, porque eu aprendi que eu devo honrar ele, respeitar ele na sua opinião, e eu não vou discutir com ele, eu não vou tentar convencer que está errado, embora eu esteja, mas eu não vou fazer isso, porque eu entendo que ao discutir com meu pai, ao tirar a autoridade dele, eu estou deixando de honrar ele como meu pai. E a Bíblia diz que eu devo honrar meu pai e a minha mãe. Isso para que os meus dias sejam acrescentados sobre a terra. São valores familiares, irmão, que estão na Bíblia e que nós não observamos. A Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. O apóstolo Paulo diz que os filhos honrem pai e mãe. E diz assim, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque tu vai viver muito e tudo vai bem. E aí a gente vê hoje uma turma de filhos desobedientes aos pais e as coisas dando errado na vida. E eles dizem que não sabem por quê. É porque não obedecem pai e mãe. São valores familiares que estão se perdendo. Mas nós estamos aqui para dizer para você que você precisa voltar a obedecer o teu pai. Você precisa voltar a obedecer a tua mãe. Porque não foi tirado a autoridade que Deus colocou sobre ele. Honra o teu pai e a tua mãe. Porque os teus dias serão acrescentados sobre a terra e tudo te irá bem. Vocês lembram que eu disse que eu sempre procurei honrar meus pais? Eles estão aí, testemunho. Quando eu fui infartado aqui para Macapá, e eu estava ali internado esperando para fazer o cateterismo. E aí eu ligo para a irmã e entrego a mensagem de Deus para mim e disse assim: eu vou acrescentar os teus dias sobre a terra. Você não deve glória, não? Deus falou comigo: eu vou acrescentar os teus dias sobre a terra. E aí eu lembrei do texto que diz: honra o teu pai e a tua mãe, e os teus dias serão acrescentados sobre a terra. Nós pregamos sobre os céus. Nós dizemos que o céu é lindo, que é maravilhoso, que tem rua de ouro e cristal, que nós queremos ir para lá. Mas a gente pergunta para a maioria: quem está querendo ir para o céu? Alguém aí quer morrer? Embora a
gente saiba, meu, que é uma promessa da Bíblia, mas porém quando se fala em morrer, todo mundo já cai pelo chão. Ninguém quer ir. E aí Deus, sabendo disso, disse: eu vou fazer uma promessa, e vou condicionar essa promessa. Ele vai dizer: olha, eu vou te dar uma chance para tu viver mais. Então, você precisa fazer algo. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Então, teus dias vão ser acrescentados sobre a terra. Nós aprendemos hoje na escola bíblica que nós devemos orar embasado na palavra, fazendo menção da palavra. E eu até mesmo falei sobre isso. Eu disse: olha, irmãos, quando nós orarmos e apresentar os nossos filhos que estão lá fora, até mesmo os que estão aqui, nós vamos dizer: Senhor, esses são meus filhos, o Senhor conhece, prepara o futuro deles, toma nas tuas mãos, porque o Senhor me prometeu que os filhos são herança do Senhor. Então, Senhor, me ajuda a cuidar da herança que o Senhor me deu. Tira da mão do inimigo, tira lá do mundo, traz para a tua casa, porque a tua palavra diz. É quando nós oramos fazendo menção da palavra do Senhor. E aí, irmãos, eu pergunto para você hoje: se você estivesse hoje no leito de morte e tivesse que pedir a Deus a oportunidade de viver um pouco mais, se Senhor, eu quero viver mais, aí você vai ter que achar na Bíblia um texto, alguma passagem que me dê a possibilidade de viver um pouco mais. Aí você vai escolher, e vai dizer: tá bem aqui, achei o texto. Tá aqui, está escrito assim: honra o teu pai, honra a tua mãe, e o teu dia vai ser acrescentado sobre a terra. Aí tu vai falar com Deus: Senhor, eu quero viver um pouco mais, Senhor. E a tua palavra diz que se eu honrar o papai e a mamãe, o meu dia seria acrescentado, Senhor. Eu quero perguntar para você hoje aqui: você poderia dizer para Deus nessa oportunidade: Senhor, eu honro o meu pai e a minha mãe? Você poderia dizer para Deus isso com convicção: Senhor, me deixa viver um pouco mais, porque eu quero continuar honrando meu pai, eu quero continuar honrando a minha mãe, porque é a tua palavra que diz. Responda para você essa pergunta: poderia você, em uma oportunidade, dizer isso para Deus? Você lembra que Jesus, quando ele chega em Jericó, então o cego veio ao encontro dele e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Poucas pessoas da Bíblia tiveram a oportunidade que aquele cego teve. Quando Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? É disso que eu estou falando. Se você estivesse hoje no leito da morte e com a oportunidade de olhar para Deus e pedir para Ele que queria viver um pouco mais, e você ia encontrar apenas essa passagem na Bíblia, você poderia? Como nós dizemos, você teria a bagagem de dizer para Deus: Senhor, me deixa viver um pouco mais, porque eu tenho honrado os meus pais, porque eu tenho honrado a minha mãe, eu tenho honrado meu pai. Queria dizer para vocês, juventude e criança, que filho desobediente não honra pai e mãe. Filho que responde pai e mãe não está honrando. Às vezes o pai diz: faz isso, faz aquilo, e ele responde: não faço. Você não manda em mim, não sou empregado, ou coisa parecida. Filho desobediente não são filhos que honram pais e mães. Para honrar pai e mãe, nós precisamos ser obedientes aos nossos pais. Nós devemos dar a ele a devida honra. Filho que discute com pai e mãe não honra os seus pais, porque a sua mãe, o seu pai tem que ser respeitado como mãe e pai, que é a autoridade constituída com Deus sobre a tua vida. Está na boca dos teus pais o poder de bênção e maldição sobre a tua vida. Então não discute com teus pais, porque isso você está tirando a honra deles. Você não precisa dizer que desonra, você só para desonrar, ela é com as ações, com as atitudes. É com as ações que você honra seus pais.
adolescência. Aí quando chegou o dia dos pais aqui, ele veio, ele fez uma homenagem, chorou. Aí quando chegou em casa, eu sentei na mesa e disse: deixa eu dizer uma coisa aí para ti. Tu quer me honrar de verdade? Tu quer me honrar? Então muda as tuas atitudes. E eu disse para ele ainda mais, eu disse: enquanto tu não mudar na tua atitude, não sobe mais no púlpito da igreja para estar falando coisa que tu não faz. Não adianta tu subir lá e dizer um milhão de coisas, mas aqui com o filho tu não está sendo um bom filho. Porque para mim tu só vai me honrar se tu me obedecer. Tu só vai me honrar se tu fizer aquilo que é devido para honrar o pai e a mãe. Não adianta tu querer me ganhar no púlpito da igreja com 10 minutos de palavra que tu não vai conseguir. E ele ficou chateado. Mas eu disse para ele: não adianta. Não adianta. Vamos ficar de pé. Vamos restaurar os valores familiares. Vamos restaurar os valores cristãos familiares. E nessa noite nós vamos estar orando aqui em família, irmãos, para que seja restaurado todos os valores familiares e para que Deus tenha misericórdia da nossa família. E eu quero convidar todas as famílias aqui reunidas aqui na frente. Vamos orar